Bom dia, né, mais uma vez. Eu sou Ercília Coelho de Oliveira, da Associação de Professores Pesquisadores de História da Baixada Fluminense. Estou aqui para desenvolver um projeto que eu fiz para o Estado do Rio de Janeiro e foi aprovado. Tá? Então, eu vou falar um pouco com vocês, vamos conversar um pouco sobre João Batista João Cândido. A princípio, as pessoas até perguntam, Marta também perguntou, 2 Joões, uma igreja, um museu na identidade de uma cidade, pode parecer muito complicado nisso. Ter 2 Joões, uma igreja, na identidade de uma cidade. O título parece muito complicado, mas não é não. Por quê? Eu vou começar explicando pelo título. Por que isso? Porque o município tem suas histórias e tem suas memórias. Então, quando eu coloco 2 Joões, eu estou trazendo a memória, a simbologia, a representação de João Cândido e de João Batista, que, inclusive, a cidade de São João leva o nome de São João. Então, o município também está inserido dentro desse contexto. É um grupo, é um coletivo, né? Que às vezes fica difícil da gente entender. Toda memória, em qualquer época, tem sua formação numa cultura política, numa cultura religiosa, né? Porque cultura tem várias, cultura material, cultura imaterial. Então, toda a cidade ela é formada em torno de vários ícones, né? Senão a gente não se encontra. E tudo é inserido numa memória coletiva. Uma memória política, uma memória econômica, uma memória religiosa, tudo que vai montando, que vai fazendo com que nós passamos a fazer parte de um conjunto, para aí ter uma identidade, né? Que a imagem e a memória interagem com a representação, interage com as lembranças, interage com o esquecimento e com a lembrança. Tem coisas que nós queremos esquecer, tem coisas que nós queremos lembrar. Né? E às vezes até preciso fazer um exercício de esquecimento para lembrar as coisas que é mais importante, né, para a gente. E aí surge essa questão que fala um museu. O que é um museu? Gente, ó, um museu, João Cândido, ele nasce a ideia, a lei do Padre Adelardo, em 2007. Em 2007, o Padre Adelardo, padre diocesano, vereador, cria a lei do museu. E isso fica na gaveta. Quando veio o governo passado, depois que ele saiu, e antes do atual, o que eles fizeram? Eles queriam fazer um museu. Ele queria fazer um museu, o prefeito. Mas o que aconteceu? Não havia um lugar para o museu. Aí colocaram o museu, pensaram o museu lá no Morro do Embaixador, depois a Lídia vai mostrar a imagem para vocês, lá no Morro do Embaixador. Por que o Morro do Embaixador? Porque ele dava vista para o mar, onde aconteceu a Revolta da Chibata. Eu não vou falar na Revolta da Chibata. Aliás, nem gosto muito de falar, porque todo mundo fala da Revolta da Chibata. Só vou citar alguns pontos, tá? Então, esse João Cândido é um João que não é nativo de São João, mas São João Batista também não é nativo de São João, né? Ele nasceu aí no século II e III a.C. E aí, o que acontece? Tem uma questão que eu gosto muito de citar, que Legorte disse. Ele diz assim: memória como fenômeno individual e psicológico, pois o autor, a memória, liga também a vida social e varia em função da presença e ausência da escrita e desperta a atenção do Estado, que produz documentos para escrever a história, conservar a história. Então, é a partir da memória que nós vamos trazendo todo o conhecimento que temos, do que vivemos, do que lemos, do que contamos, do que escutamos, né? E essa memória, ela vai se
ser preservada de uma cidade dependendo daquilo que nós estamos propondo para a cidade. Ela vai ser preservada ou esquecida. E nós queremos preservar a memória de João Cândido e a memória de João Batista, os seus feitos, né? Então, aí, quando eu falo uma igreja, uma igreja, a igreja que vocês vê hoje da Matriz, não é essa igreja original. A igreja lá no século XVI e XVII era lá na Santa Terezinha, em Duque de Caxias, ali na entrada, perto da UPA, ali que era a igreja de São João, de Trairaponga. O que aconteceu? Ela foi desgastando e passou ali, aqui para a beirada do rio, que é o rio Meriti, ele é Meriti, mas ele deságua ali na Pavuna, o rio Meriti está na Pavuna também. Então, naquela área toda ali do canal, que hoje é canal, que era rio, a igreja ela vai sendo construída ali. Mas como era tudo construído de pau a pique, chovia, enchia, caía, chovia, enchia, caía. Né? E foi assim ao longo dos anos, até que vai se construir a igreja da Matriz. E aqui tem assim, uma questão. Onde nós estamos era a Fazenda Bananal. Lá em cima era o Morro Cara de Pato, que hoje se fala Carrapato, mas era Cara de Pato. Na Pavuna, a gente tinha a Fazenda do Porto, o Engenho do Porto. E nesse meio se construiu a Igreja da Matriz. E traz tudo que é de João Batista, de São João Batista, para a igreja. E aonde ela vai, porque a igreja ela é muito interessante. Aonde ela leva os seus pertences, ali se coloca a igreja. Entendeu? Ela não tem um lugar fixo. E ali, porque ali também, na época do Brasil Colônia, se São João é do Brasil Colônia, da época do Brasil Colônia, por ali passou Santo Lé, grande pesquisador. Né? Todas essas fazendas, elas produziam cana-de-açúcar e cachaça. Todos produziam cana-de-açúcar e cachaça. Agora, lá para o lado de Xerém, produziam farinha, mandioca, que é tão bem escrito no livro do Miel sobre escravidão, farinha de mandioca. Né? Ele pesquisa a escravidão e ele traz isso. E aí vamos ver o que o CIAPA diz que é um museu. O museu é um equipamento em construção de uma identidade, porque identidade não é algo pronto, não é algo acabado. Então, como museu, a gente vai construindo uma identidade, não só a identidade de João Cândido aqui, da vida dele toda, e de São João de Meriti, e junto com João Batista, e junto com a cidade. Você vai construindo. Como é que se constrói uma identidade? Se constrói uma identidade juntando os interesses. Quer dizer, eu quero uma cidade que se preocupa muito com a educação. Então, todos nós, a coletividade, tem que lutar para que haja educação naquela cidade. Aí nós vamos ter uma cidade que a nossa identidade é a educação. Quando a gente coloca, nós queremos lembrar, né, João Batista, a igreja e o museu. Menos que esquecer. Mas tem uma referência muito importante nessa questão, que é patrimônio. Todo mundo sabe o que é patrimônio? Hein? Todo mundo sabe o que é patrimônio? Muita gente acha que patrimônio é só aquilo que a gente herda dos pais, ou só aquilo que a gente conquista de bens material. Não, o patrimônio ele pode ser patrimônio cultural, patrimônio social, patrimônio material e patrimônio imaterial. Então, por exemplo, a Igreja da Matriz, aonde fica a imagem de São João Batista, que rodou esses anos todos, é um patrimônio. Ela é tombada? Não. Por que não é tombada? Porque nós não lutamos para isso, não cobramos do prefeito e do IPAM para tombar. E aí sempre tem reforma. O prédio tombado, ela não perde as características, não pode. Um patrimônio você não mexe, porque ele é patrimônio, ele é de todo mundo, ele não tem um dono. E a gente coloca também o João Cândido como um patrimônio. O João Cândido ele nasce no sul, depois eu vou fazer a relação dele, e vem para o Rio, entra na Marinha, vai participar da revolta, vai para a Inglaterra, vai aprender o ofício de marinheiro, um homem muito inteligente, falava vários idiomas, muito culto. Ele é filho de escravizados, né?
E ele vai para a Europa e lá ele vai aprender uma coisa importantíssima. Ele vai juntar com os operários da Inglaterra e vai aprender que você só ganha as coisas se você lutar pelos seus direitos. Se eu ficar sentado a vida inteira, meu patrão nunca vai me dar aumento de salário. Se eu ficar sentado aqui, nunca que vão se preocupar com o campo do Bomba que vai alagar a Baixada Fluminense. A gente tem que ir ao encontro dos interesses. Porque essas coisas acabam virando patrimônio. Então, João Cândido, ele se torna patrimônio por quê? Porque é da luta dele. A luta pelos direitos humanos, a luta por não exploração, a luta por exercer a sua cidadania, porque ele exerce a sua cidadania plenamente. Porque quando ele faz, em 1910, que ele faz com seus companheiros, que ele não fez sozinho, a revolta da Chibata, ele ataca, na época era presidente Marechal Hermes, o que acontece? Eles enganam ele, falam que vai dar anistia, não dá anistia nenhuma, junta vários negros, várias prostitutas e vários desocupados e manda para a Amazônia para morrer por lá. E João Cândido e mais um grupo vai ser preso na Ilha das Cobras. Lá eles encheram o espaço de cal e água. Quando a maré subia, o cal sufocava eles. Então só escaparam 2. Todos morreram. E João Cândido foi mandado para o sanatório como louco. Mas aí o Juliano Moreira, que não era louco nem nada, médico, descobriu que ele não era louco e botou ele em liberdade. E aí, toda vez, aí tem uma construção de um filho. Ele ia procurar emprego no mar, ninguém dava, porque a marinha não deixava. Ele ia procurar emprego ali nas redondezas do cais, ninguém dava, a marinha não deixava. E ele ficou sem espaço para viver. Como ele não tinha mais aonde viver, o pessoal não gosta, mas eu falo isso, ele só recorreu para vir para São João. Era o único lugar que ele podia vir. Era longe, distante, cheio de mato. Ninguém ia procurar João Cândido aqui, ninguém ia ficar com ele. E aqui ele cria toda a sua família. Todos os filhos estudaram. Né? Quem começa a luta dele, depois que ele morre, é a Dona Zelândia Cândido. E depois Socandinho, que é vivo, que mora ali perto do Murilo Braga, e hoje está na casa do pai, lá na rua Turmalina. Aí, vou te contar como é que constrói isso. Como é que constrói isso? O João Cândido, ele vai tentar sobrevivência, ele tem ajuda dos colegas da Marinha, ele consegue uma casa que o Brizola dá. Né? No dia do aniversário dele, os marinheiros foram levar um bolo para ele, estava chovendo, o bolo escorregou, caiu, espatifou o bolo, e ele falou uma frase assim: para mim, tudo é difícil quando não é impossível. E muitas vezes, para nós, tudo é difícil quando não é impossível. Quanta coisa é difícil para a gente, né? Então, aí ele vai trabalhar no cais do porto, vendendo peixe. Então, e ele tenta se agregar a vários grupos políticos, mas não porque, aí ele fala, mas ele foi do partido tal, partido tal, partido tal. Mas ele não ia para o partido, ele ia porque falavam para ele que ia ajudar ele a voltar para a Marinha. E a Zelândia também luta para ele voltar para a Marinha. Tanto em 2003, conseguiu, junto com o governo federal, que ele fosse anistiado. Ele foi anistiado, mas ele não foi remunerado, indenizado em nada. O sonho dele era voltar para a Marinha. A vida do João Cândido era o mar. Era o mar. Então, ele cria seus filhos aqui, trabalha lá ele vai morar ali na Vila Rosalie, tem a rua lá, João Cândido. Outra coisa que vai construir identidade. Tem a rua João Cândido, tem a igreja, tem Centro de Formação João Cândido, tem a Escola João Cândido, tem o painel João Cândido, que é lá na rua Turmalina, muito bem feito pelo Negro Grupo, que depois vou passar ali para vocês verem, muito bonito. Tem a Estácio, o diretório lá dos estudantes é João Cândido. Do lado da prefeitura, o de São Carlos, ali está o Museu João Cândido, provisório, e lá no morro vai ser o Museu João Cândido. E está vindo do Estado um aparelho, um equipamento que vai ficar ali perto do fórum, e vai ser um espaço João Cândido também. Aí ali vai ter biblioteca, vai ter sala de cinema, vai ter sala de exposição, mas é do Estado. O Estado vai dirigir aquilo por 20 anos, 30 anos. O Estado vai construir e ele vai administrar. Mas é um equipamento.
Então a gente tem as duas casas. Isso tudo vai formando história, vai formando memória e vai formando patrimônio. Quando a gente fala São João Museu de Território, que é essa proposta agora, o Museu de Território, mas que é de direitos humanos, que é de cidadania, que é de etnia também. Nós temos em São João 69% da população negra. Então, João Cândido tem muita representatividade. 69% da população de São João, pelo IBGE, são negros. Então, ele vem para compor esse cenário. E aí, o que acontece? Ele está morando em São João, cria sua família em São João. A família dele era católica, é católica. Ele não, ele foi da igreja metodista. Dessa igreja metodista, eu até vi a assinatura dele aqui na igreja metodista. Mas ele transitava bem com todas as pessoas. Na época do 7º encontro das SEBs, o nome dele foi plenário do encontro. Então, ele já vem construindo essa identidade, já vem se firmando em São João nesses anos todos. E quando você fala nesse museu, que vai agregar João Cândido, mas que é um museu de território, lá vai agregar João Cândido em toda a cidade. Também agrega São João Batista. São João Batista já passou para os outros setores. São João Batista está na festa junina. São João Batista está no dia 24. Entendeu como vai se compondo uma cidade através de dois personagens? E João não é o João, é os Joões. E quantos João tem São João que lutou pela vida? Quantos João tem se relacionaram com São João? Quantas Joanas, quantas Marias? Então, o que é isso? A gente quer justamente isso, é agregar. A gente concorda com você quando ele diz que somente o jogo de lembrar e esquecer fornece as referências temporais que um passado tem de assumir, a fim de poder produzir as representações de continuidade de uma identidade. Nós ainda não temos assim porque os grupos formam sua identidade. A nossa família nós temos nossa identidade. Na igreja nós temos nossa identidade. Mas nós precisamos de uma identidade maior ainda, mais forte, que não agregue só eu, que sou professor e pesquisador, mas que agrega os alunos, que agrega as mães, que agrega os pais, que agrega os negros, que agrega os ciganos, que agrega os índios. Então, esse museu ele é para agregar todo mundo. Ele vai nos representar. Você fala, ele vai ser a nossa identidade. O que é que vocês têm? Nós temos o Museu Maria João Cândido, que a cidade toda está incorporada. Isso que é construir uma identidade, em torno de dois personagens, né? Eu falei de patrimônio. E quando a gente fala em agregar valores, é isso mesmo. A gente agrega o homem, agrega o cidadão, agrega o trabalhador, agrega o lutador, agrega o pai de família, agrega a luta pelos direitos humanos. Quando a gente fala nesse agregar valores, São João está muito longe, gente. São João não tem uma maternidade. Como é que pode tantas mulheres viver no município sem uma maternidade? Então, quando João Cândido está com um salário digno, por uma alimentação adequada, por não chibatar, já tinha passado a escravidão. E nós sabemos que a escravidão não passou. A escravidão continua. Mês passado, várias pessoas foram libertadas do cativeiro, no Brasil ainda. Então, a escravidão não passou. Então, nós temos que continuar essa luta para essa construção dessa identidade, porque nós ainda estamos presos a uma coisa maior que é um poder político que domina a gente. Não é nós que queremos, é eles que mandam na nossa vida. E quando, para construir, para sair a ideia desse museu, não foi fácil, não. Nós ficamos lutando, a gente luta isso há anos. Os 13 anos foi do Padre Adelardo para cá. Mas isso começou no movimento negro nos anos 80. Né? Que a gente foi a campanha de fraternidade em 88, já tinha os movimentos negros que já lutavam por isso. Aí o que acontece? Nós, nessa construção do museu, como eu sou do COMIRA, do Conselho de Igualdade Racial, nós propomos acelerar isso, mas é difícil. Perdemos dezenas de verbas, porque a prefeitura não agiliza e perde a verba. E verba carimbada só serve para isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas para que gastar com o museu se a gente não tem uma maternidade? O dinheiro que tem para o museu você não gastar no museu joga fora.
volta para o governo. Não usa. Então, a verba que nós já tem que ser para o museu. Se não é para o museu, volta, como votou da Benedita, como votou do Molon, como votou de uma opção de gente. A gente perdeu, né? Dei verba para várias coisas. E aí, com o pessoal do IFAM, o Mário Chagas, que agora está diretor do Museu da República, ele ajudou a gente. Ele e a Luciana Figueiredo, que também é do Estado, trabalha com o museu. Porque o Museu João Cândido, ele é um museu integrado à Museologia Nacional. Só para quem deu o museu está aí, ele é integrado à Museologia Nacional. Né? Então, o que aconteceu? A Luciane veio, ajudou a fazer o planejamento, o Mário Chagas veio, aprovou e ajudou a gente a criar a Associação dos Amigos do Museu Marinheiro João Cândido, do qual eu sou pertencente. Vão ver aonde João Cândido está, em vários lugares. E aí faltava a lei. Aí, lá na OAB, em julho de 2018, um dia eu falei assim, a sala estava cheia, eu falei, gente, pergunta para o prefeito se ele quer um museu municipal. Se ele não quer, nós queremos um museu, nós vamos pegar o museu para nós. Aí, naquele dia, foi assinada a lei do museu. E logo depois nós conseguimos que o Estado assinasse a lei do museu municipal, estadual. Então, o Museu João Cândido, ele é um museu municipal, ele é um museu estadual, e está em Brasília para ser nacional há anos. Vários depois dele já foi pedido de sair. Mas porque é negro, pobre, a Marinha não deixa. A última vez ele ficou parado na mão do Carlos Bolsonaro quase 2 anos. Aí mandaram o papel do museu para as relações exterior. O que é o exterior com o museu aqui? Agora voltou de novo, eu acho que o museu sabe. Aí tem essas questões que eu queria falar para vocês, que foi essa luta. Então a gente está aí, patrimônio eu já falei, Museu de Território eu já falei, que aqui foi tudo Brasil Colônia, que nós estamos na fazenda, antiga Fazenda Bananal, que lá no morro ali é o Morro do Carrapato, que era Morro do Cara de Pato, que ali era Engenho do Porto, isso aqui tudo produz. Por isso que o pessoal gosta de pinga. Aqui toda a Baixada produzia pinga. Pinga e açúcar. Toda a Baixada produzia pinga. Então não tem problema gostar de pinga não, porque aqui produzia isso. Então a Capela de São João só veio mesmo ter toda essa reforma lá em 1932, quando chegou o franciscano, mas ela foi sendo reformada, E, como eu falei, quando a imagem de um santo sai, ela leva todos os pertences desse santo. Tá? Ela leva todos os pertences desse santo. E aí forma essa igreja. Hoje eles falam que essa igreja é estilo maneirista, um modernismo, sabe? Ela foi muito mexida. Antes, ali atrás, tinha um cemitério, que tiraram o cemitério. Ali na frente tem aquela capela, um mini cemitério, né? Que coloca algumas pessoas, colocaram algumas pessoas que estavam no cemitério antigamente, e hoje colocam algumas pessoas da igreja que estão sepultadas ali. E ali já foi o Colégio Fluminense, já foi o Gran Rio, já foi vários colégios, a igreja vai alugando para ali, e eles vão tomando espaço. A igreja sofreu dezenas de modificações, porque tem um problema muito sério na nossa igreja, voltando a falar de patrimônio. Quem faz reforma não entende de igreja nem de patrimônio. Quem faz reforma é quem gosta de fazer reforma. Eles não entendem nem de igreja e nem de patrimônio. Então faz qualquer coisa e acha que está bom. Qualquer coisa, não estou dizendo aqui no sentido pejorativo, não. Quer fazer uma sala linda, faz, mas não sabe se aquela sala é o correto para aquele espaço. Não sabe se tirar. Ali no Salão 2, tinha umas pinturas maravilhosas. Destruíram toda. A garagem era toda de pintura. Tiraram tudo. Então, quer dizer, a gente tem que retomar essas memórias para escrever essa história, para dizer o que a gente quer para São João. Qual a identidade que nós queremos ir? Falar que São João é só uma cidade de dormitório, que o pessoal só vem aqui para dormir? Que é uma cidade que não tem cultura? Que é uma cidade que não tem senso? Que é uma cidade que não tem patrimônio? Nós temos. E aí tem que fazer isso para que esses prédios venham virar patrimônio também. Entendeu? Para ter uma identidade nossa. O Museu Marinheiro João Cândido é conhecido no Brasil todo. E não é conhecido em São João.
O Brasil todo conhece o Museu Maria João Cândido. Até fora do Brasil conhece o João Cândido. Porque o João Cândido não só foi à Inglaterra, não. João Cândido ficou muito tempo na Amazônia. João Cândido foi para a Itália. E quando a gente fala nesse museu agregar João Batista e João Cândido, você vai agregar nesse município, nesse território, que é um museu de território, justamente para fortalecer o povo que aqui vive. A maioria do povo que aqui vive não nasceu aqui, veio de fora, igual ele, igual veio João Batista. Também veio de fora. João Batista veio de fora também. Então, nós somos assim, esse povo miscigenado, misturado. Não podemos dizer que somos brancos, porque estamos longe de ser brancos. As pessoas cismam que é branco, mas estamos longe de ser branco. Um tem a pele mais clara, o outro um pouquinho mais assim, leitinho, mas branco mesmo no Brasil está difícil, em São João está difícil, né, Maria da Zé? Muito difícil encontrar assim. O que a gente faz? Aí vamos chegar. Quem que é João Batista? João Batista vai nascer de pais velhos. Velho. Por quê? A questão da vida, da identidade, é a questão da missão. Não estou dizendo só missão religiosa, não. Estou dizendo qualquer missão. Cada um vem na vida para fazer alguma coisa. Ninguém vem aqui para passeio. Então, João Batista vai nascer numa família já de mãe e pai velhos para preparar o caminho de Jesus. E vai lá nas águas do Jordão batizar Jesus. Como foi a vida de João? Foi uma vida de glória? Foi uma vida de luxo, de riqueza? Não, uma vida de miséria, de fome, de sede, de seca. Por quê? Ele não estava vivendo para ele. Às vezes as pessoas não entendem quando eles falam que muitos lutadores dos sem terra, dos sindicatos, sofrem muito para lutar pelo direito dos trabalhadores. Sofrem muito. Às vezes não tem como jantar de noite, porque chega da tarde, não tem nem mais comida, tem que trabalhar, tem que organizar o movimento. Essas pessoas sofrem muito. Então, aí João Batista ele vem nisso, para preparar o caminho do Senhor. E João Cândido vem para libertar Maria da chibatada. Para colocar que todas as pessoas têm o mesmo direito. Quando a gente fala de conceito de igualdade racial, não estou falando só para o branco, não. Nós estamos falando para branco, para negro, para índio, para todo mundo. Porque racial é para todo mundo. Não é para dizer que é para o negro, para o amarelo, para o índio. É para todo mundo. O conceito de igualdade racial tem que defender o direito do negro. É que o negro precisa mais, porque ele é a maioria e é mais sacrificado. Por isso que a gente fala mais em torno do negro, dessa identidade negra, que João Cândido traz, João Cândido traz. Tá? Porque aí ele vai batizar nas águas do Jordão. O João Cândido é apaixonado pelo mar e vai gostar de navegar. O filho dele conta com muita tristeza quando for detonar o Minas Gerais, porque navio você afunda, você não desmonta. Quando for afundar o Minas Gerais, alguém lá do Casa de Porto avisou para ele. Ele foi, pegou um barquinho só para ir beijar o Minas Gerais. Olha o amor que ele tinha. É o amor que a gente tem por alguma coisa em casa também. Ele tinha tanto amor. O sonho dele é que a Maria desse pelo menos a farda dele. A filha dele falou, me dá pelo menos a farda do meu pai. E quando a gente pergunta, a Maria diz assim, não tem nada aqui registrado, não tem. Claro que tem. Toda a Força Armada registra tudo todos os dias. Então tem. E aí, o que vai acontecer? O João Cândido nasce em 1880, né? Lá no Encruzilhado do Sul, filho de escravizado, o pai dele é escravizado, ele não foi escravo, e ele é assim, João Batista viveu muito quieto. João Cândido, ele gostava também dos adultos. De saber, de intrometer a colher no meio dos adultos, de saber o que é. Com 14 anos, para ele se acalmar, que ele era muito rebelde, ninguém aqui conhece a criança rebelde, não tem nenhum. Ele pega, manda ele para a Marinha, apadrinhado. E é assim que ele entra na Marinha. E ali ele vai descobrindo tudo que se faz e que se vê numa Marinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu avançar aqui mais um pouco. Eu falo demais. E aí, depois, João Cândido, ele é abandonado. João Batista já sabe. Pediram a cabeça dele numa bandeja de presente. Porque ele era contra o quê? Corrupção, adultério, roubalheira, e vai por aí. Então, de presente, a menina pediu lá
A Salomé pediu a cabeça dele numa bandeja. Né? João Cândido não pediu a cabeça, mas abandonaram ele ficou doente. Até hoje os amigos dele da Maria ainda vêm ver o filho dele e as coisas. Abandonaram ele, ficou doente, tomou tuberculose e veio a falecer, para a minha tristeza, dia 6 de dezembro de 69. Eu cheguei em setembro. Eu cheguei um ano antes que chegava ele. 69. E o enterro dele foi todo escoltado pela polícia de longe. Só 6 pessoas carregando o caixão. Um deles era o escritor Marcos Morel, que agora o filho de Marcos Morel escreveu sobre ele, que é o best-seller de João Cândido. Né? E aí, João Cândido é assim, sepultado, sem nada, encobarrado, sem nada. E aí, tem um escritor, historiador chamado José Murilo de Carvalho, que ele vai falar de João Cândido. Porque João Cândido é marinheiro. Todo marinheiro borda em nó, não sei se você sabe. Aí ele fez assim, um coração sangrando. Ele fez vários desenhos. E Zé Murilo de Carvalho coloca esses desenhos no livro dele. Esses desenhos são em Minas Gerais, tá, gente? Para quem quiser ver, está lá em Minas Gerais. Deixa eu me adiantar aqui. Deixa eu me adiantar. Não tem comparação. Nenhum momento eu fiz comparação entre João Cândido e João Batista. Não é comparação, é uma relação. João Batista, pobre. João Cândido, filho de escravizado. João Batista nasceu nas montanhas. E o João Cândido nasceu nos Pampas, lá no sul. João Batista nasceu 24 de julho. O único santo que comemora o nascimento e a morte. É o único. João Cândido também que comemora o nascimento e a morte. Ele nasceu no dia 24 de julho e 6 de dezembro. Então comemora essas duas datas. Os dois afastados da metrópole. Uma vida solitária. Uma constante busca da realidade. Missão de João Batista: preparar o caminho para o Senhor, arrepender-se, se converter. Essas coisas que todo cristão se propõe. Ele como cristão. E João Cândido serve as Forças Armadas e vai orientar os marinheiros a sair desse sofrimento. A função de João Batista: batizar. A função de João Cândido: lutar contra as injustiças. Missão. João Batista: servir a Deus. João Cândido: propõe igualdade. Não tem servo. Aqui é igualdade. Anuncia a esperança e denuncia. João Batista. João Cândido: um homem íntegro que propõe uma vida decente para todos os seus semelhantes. João Batista: martirizado. João Cândido: abandonado e propor uma vida digna. Os dois eram cristãos. Denúncia é cristão, João Cândido também. João Batista batiza nas águas, leva as pessoas a assumir a missão, ter dignidade. Padroeiro de São João de Meriti, herói e cidadão honorário de São João de Meriti e estadual. Então, em São João, ele é uma cidade muito desprovida de tudo. São João, gente, se você passar mal, aonde você vai? Se você quiser uma boa escola, onde você vai? Tem, mas é difícil, tá? Tem, mas é difícil. Quando se dá uma honraria, às vezes as pessoas não entendem. Quando se deu essa honraria desse tipo a João Cândido, está dando todos os negros, todos os pobres, todos os lutadores. É isso que a pessoa tem que entender. Quando você fala, eu não entendo, e aí vocês me explicam depois, como a paróquia tem João Batista como padroeiro, o pessoal não denuncia mais nada, nem a Meriti está denunciando mais nada. Eu não entendo. Não cabe na minha cabeça. Quem levou esse movimento há muito tempo também foi o pessoal da Casa da Cultura, com o Jorge Florencio, que ajuda até hoje na questão do museu, que ajuda na questão dos equipamentos, que está aí na luta, que estão no conselho também junto com a gente. E a BN tem uma grande associação de moradores.
E chegou a ter representante aqui a nível nacional. Então, gente, aqui, não é do tempo de vocês, a gente fazia reunião de associação de moradores, o pessoal vinha para cá, o partido político se reunia aqui. Isso era assim, tempos atrás. Reunia católicos, com crente, com petista, com PMDBista, com PDT, com MDB. Todo mundo juntava e fazia reunião nos mesmos espaços. Hoje não se faz mais isso. Então, por isso que hoje precisamos construir uma identidade para essa São João de Meriti. Vocês entenderam o que é construir uma identidade? É pegar tudo que nós temos em comum, nós, população meritiense, e jogar em cima desses personagens, desses símbolos, para fortalecer a nossa luta. Quando você fala assim, o Museu João Cândido, ele não vai tratar só de João Cândido, não. Ele vai tratar do desempregado, da criança abandonada, do menino que foi assassinado. Existem dezenas de pessoas pesquisando João Cândido. Por ser essa referência. Entendeu? Por estar assim, nessa luta. Ele está assim nessa luta. Não é que a gente se incomode. É que nos incomoda viver assim num lugar sem uma identidade. Eu sou meritiense, cidade de dormitório? Não. Aqui o povo trabalha, aqui o povo sofre, aqui o povo luta. Então, para encerrando, que eu acho que já está bom. Já tem quase 1 hora, eu acho que já está bom. Para encerrar, quer dizer, João Batista e João Cândido, a Igreja da Matriz, São João de Meriti, São João de Meriti, também de São João, João Cândido, esse filho que assume esse São João e aqui cria seus filhos, e que esses equipamentos possam virar patrimônio e que nós possamos a cada dia passar mais para as crianças e para todo mundo, para identificar, para a gente ter uma identidade meritiense. Eu moro em São João, lá tem a Igreja da Matriz, lá tem o Museu João Cândido, lá tem a maternidade não sei das quantas, lá tem o Teatro Sé, que é um dos melhores do Brasil, se não sabe, é um dos melhores do Brasil, pouco aproveitado. Né? Nós vamos ter esse equipamento do Estado, vai ser a Casa de Memória do Marinheiro João Cândido. Nós temos a Casa do Futuro, que tem muito trabalho também. Então, a gente tem que aproveitar o que nós temos e juntar tudo isso para formar uma identidade de São João, tendo como base João Batista, agora João Cândido e São João de Meriti. É esse município que surge lá no Brasil Colônia. Ficou claro? Está muito escuro.